Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas do Irmã Ângela. Mais uma vez aqui, muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais nesse mês, né, em que a Casa Centro Espírita Irmã Ângela faz aniversário. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de palestra. Hoje quem vai fazer a palestra é o nosso amigo Nelson Tavares, falando diretamente de Portugal, sobre o tema 12 Homens e uma Sentença. E quem vai fazer a prece inicial de hoje é a nossa amiga Cris, que está sempre aqui com a gente nas palestras de quinta-feira, nas palestras de domingo, no Evangelho do Lar, nas terças-feiras. Ela então vai fazer a prece e também dar alguns recados, né? Já que a gente vai começar agora, vamos lançar a campanha da sacolinha de Natal, e é muito importante a ajuda de todos. Gostaria então, antes de passar a palavra para a Cris, apenas agradecer a cada um que está nos assistindo, né, presencialmente lá no CEIA, e aqueles que estão, cada um na sua casa, assistindo pelo celular, pelo computador. É muito importante a presença de todos vocês. E pedir também para quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, deixe o seu joinha, isso ajuda bastante a gente. E também compartilhe esse vídeo, essa live com seus amigos, né, mesmo que a pessoa não possa ver na hora, todas as lives que a gente faz aqui, as palestras, o sextou, tudo fica sempre gravado no nosso canal, né, a pessoa pode assistir a hora que ela quiser. Então isso é muito importante para que a gente possa divulgar a palavra, os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita e o trabalho do nosso CEIA, né? Que é muito importante. Então, gostaria agora de chamar a Cris para ela fazer a prece e também dar os recados, né, da noite de hoje. Então, boa noite, Cris. Seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Juan, boa noite, muito obrigada. Eu tô aqui hoje, né? O povo já me vê na quinta-feira, estamos aqui hoje para dar recado, fazer Mais uma vez. oração. Hoje vou orar com vocês, né? Então vamos lá, posso colocar nossa arte aqui? Claro, claro, a E palavra é aí? sua, Cris. Então tá bom, valeu, Juan, obrigada. Daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui. Vou apresentar para vocês hoje, inicialmente, vou começar com os recados, falando da nossa palestra de domingo, né, que vai ser uma palestra especial com o Lirálcio, que ele vai falar do tema Deus é Pai. Domingo, Dia dos Pais, então vai ser a nossa homenagem, né, ao Dia dos Pais e a nossa casa querida, a nossa Casa Amado Centro Espírita Irmã Ângela. Então vocês estão todos convidados. A gente vai ter um bolinho, vai cantar um parabéns, vamos fazer uma confraternização. E o Lirálcio, além da palestra, ele faz a parte musical também, né, em que ele canta para todos nós. Então é sempre muito agradável, um domingo de manhã, vai ser uma reunião bem gostosa. Então contamos com a presença de vocês que estão aí na casa, né, que vêm participar dos trabalhos da casa, os trabalhadores da casa, fica o convite. E nesse domingo, né, é como todos os anos nós fazemos, que é a comemoração, que a casa faz aniversário dia 13, no sábado, né? Então comemoraremos no domingo. Então, como é tradição também, então nós vamos lançar a campanha das sacolinhas de Natal, que aí vocês podem ver do lado de cá que eu erro o dedo aqui o lado. Então, as sacolinhas de Natal, iniciaremos a campanha, então nós vamos lançar. Eu já estou fazendo a chamada para que vocês possam saber. Então fica o convite, né? Teremos um bolo, teremos suquinho refrigerante. Aí, se alguém quiser trazer um pratinho, um docinho, para colaborar com o nosso café da manhã gostoso aí, nosso parabéns vai ser muito bem-vindo. Então é isso, gente. Por enquanto, só aproveitando, terça-feira nós temos Evangelho Online. Venham participar conosco também. Eu coloco o link de acesso nas redes sociais. O link é simples. Clicou no link, você já vai direto para a nossa sala, onde nós nos reunimos lá para fazer a leitura do Evangelho, né, as nossas considerações, depois a nossa vibração final. Então fica o convite aí para vocês também. Mas o destaque realmente é para a nossa festa de domingo. Então, vamos lá, vou aproveitar agora, né? Agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa segunda-feira, agradecendo a espiritualidade da casa que nos recebe tão amorosamente, seja quando nós estamos presentes na casa, seja quando nós mentalizamos e nos entregamos a essa energia que nos acolhe, que nos envolve com bênçãos, orientação e muita inspiração, né? Sempre
sob a luz, né, de Jesus, que cuida de todos nós e que permite que nós possamos, sempre através dessa união, nos encontrarmos com Ele e encontrarmos a felicidade e o caminho da paz, da alegria e do amor em nossas vidas. Então eu quero agradecer a oportunidade também, né, de eu poder estar aqui hoje com vocês e que vocês tenham uma excelente palestra, né, que o nosso palestrante que está aqui conosco seja muito inspirado, como ele sempre é, e que vocês possam usufruir da melhor forma possível, né, desse aprendizado que está sendo trazido aqui hoje. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira que eu vou estar aqui online com vocês de novo. Um abraço. Valeu, Cris. Obrigadão aí pela oração, pelos recados. Então, até quinta-feira aí, Cris. Valeu. Até quinta. Obrigada. Beijo. Beijo. Bom, então agora gostaria de chamar o nosso amigo Nelson para começarmos a palestra de hoje. Boa noite, Nelson. Beleza? Seja bem-vindo aí mais uma vez. Boa noite, Cris. Já foi embora. Beijo, Cris. Tchau para você. Boa noite, amigos que estão na casa, no Ceia. Boa noite aos amigos que estão em casa também, nas suas casas, no seu lar. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês de novo. É isso aí, Nelson. A satisfação é toda nossa. Obrigado aí mais uma vez por você estar aqui com a gente. E a palavra é sua, então. Boa palestra e a gente se encontra no final. Beleza? Muito bem. Tchau, tchau. Até breve. Muito bem, boa noite a todos, mais uma vez, é um prazer, uma alegria estar de volta aqui no Ceia, hoje com o tema 12 homens e uma sentença. Hoje eu vou fazer aqui uma reflexão sobre a época de Jesus e o dia de hoje. Eu vou tentar trazer um pouco da história para o presente, para o aqui, para o agora. Então a gente vai fazer uma reflexão sobre esses tais 12 homens. E quem seriam esses 12 homens que a gente está falando aqui? Qual é a ideia da gente questionar essa parte histórica de quando Jesus esteve conosco? Os 12 homens nada mais e nada menos são do que os tais 12 apóstolos de Jesus. E quem seriam esses apóstolos? Seriam aqueles preparados. E atenção à palavra preparados, porque eu vou mais na frente falar sobre ela. Preparados, por que preparados? Porque eles tinham condições para refletir essa luz, para multiplicar os ensinamentos, a proposta de amor de Jesus, para alcançar assim mais pessoas, consolando mais corações. Então, o que isso quer dizer? De alguma forma, aqueles 12 espíritos encarnaram na mesma altura, na mesma época de Jesus, para dar seguimento ao seu ensinamento, aquilo que Jesus veio trazer. Eram aqueles que estavam ao seu lado, onde Jesus mantinha o contato diretamente e conseguia explicar mais diretamente a esses irmãos que estavam ali, para a partir desse instante eles poderem assim multiplicar essa palavra, quase que de alguma forma sendo um espelho, refletindo essa luz que eles estavam recebendo naquele instante através dos ensinamentos do Mestre Jesus. E qual seria a sentença aqui dos 12 homens e uma sentença? A sentença é uma só. A sentença é o amor, a sentença, o caminho ou o destino final. Então isso foi lá na época de Jesus. A gente já sabe mais ou menos a história. Mais à frente eu vou trazer algumas questões aqui para a gente refletir. Mas vamos trazer para hoje em dia? Vamos pensar aqui, vamos tentar refletir. Será que os apóstolos ficaram lá atrás? Ou será que existem apóstolos hoje em dia? Ou quem seriam esses apóstolos de hoje? E aí eu posso responder para vocês. Os apóstolos de hoje são aqueles que querem multiplicar esse amor do Cristo. Será que eles estão preparados? Lembra que eu falei a palavra preparados ainda há pouco? A questão de estar preparado ou não estar preparado vai muito mais no sentido para aquele que tem uma predisposição a querer trabalhar, a querer multiplicar na seara de Jesus.
E aí, nesse momento, muita gente para e pensa assim: ah, Nelson, mas calma lá, eu não estou preparado, eu não sou capaz ainda. E aí eu vou responder da seguinte maneira: será? Será que a gente não está preparado? Será que a gente precisa ser perfeito para multiplicar o ensinamento? Como é que essa preparação existe? Será que esses espíritos que encarnaram ao lado de Jesus eram perfeitos como Jesus? Interrogação. Eu posso responder que não. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, daqui a pouquinho. Mas o sentido do estar preparado de alguma forma, ou de se fazer preparado ou predisposto a essa condição, é uma só. A gente vai voltar à questão da sentença. Se você, de alguma forma, que está me escutando, que está me vendo, já reconhece esse ensinamento de Jesus, e não só na parte intelectual, mas na parte sentimental. Se em algum momento você já se sentiu acolhido, já sentiu a presença da espiritualidade amorosa, espiritualidade de luz que nos abraça, não só aí no ceia, no espaço físico, através do passe mediúnico, mas também no nosso dia a dia, principalmente nos momentos que a gente está mais vulneráveis, e a gente sente a presença, sente o acolhimento de toda essa espiritualidade que reflete a luz, o amor de Jesus sobre nós. Eu digo para vocês, sim, nós temos hoje condições de também, através dessa conexão com o alto, servirmos de espelho, de refletores, de multiplicadores dessa palavra, desse ensino, desse conhecimento, e não só desse amor que Jesus veio nos ensinar, que foi a proposta que ele nos trouxe aqui. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente coloca lá no passado uma história que foi muito importante, sem dúvida nenhuma. Vamos lembrar que os apóstolos eram esses que tinham exatamente esse contato direto por estarem preparados. Jesus falava através de parábolas com o povo. Era um contador de histórias, mas aqueles que ele conversava diretamente eram os 12 apóstolos. Eram aqueles que tinham condições de perceber e entender mais profundamente a palavra de Jesus, os ensinamentos do Cristo. Vamos abrir um parênteses? O que é doutrina espírita hoje? Se não é um entendimento mais profundo dentro desse mundo de tanta obscuridade, de tanta negatividade, de tanta ilusão, de tanta ignorância, que de alguma forma nós, hoje aqui, espíritas, estamos tendo condições, estamos já preparados para ter acesso a esse conhecimento mais aprofundado, reconhecendo aspectos de Jesus que até então eram muito confusos, não faziam muito sentido, algumas questões que não correspondiam ou não batiam direito e causavam alguma confusão, alguma estranheza, alguma dúvida, com diversas interpretações. Atenção, vamos respeitar todas as interpretações, não existe melhor nem pior. Cada um no seu momento, cada um com a sua interpretação. Se faz sentido para a pessoa, ótimo. Agora vamos trazer aqui para nós, para o nosso lado, puxar para a nossa farinha aqui. Vamos lá. O que a doutrina espírita hoje te entrega? O que ela representa na tua vida? Qual profundidade ela alcança desses mesmos conceitos que Jesus nos trouxe e que muitas vezes, muitos de nós, antes da doutrina espírita, tínhamos um contato, de certa forma, até limitado com Jesus. Aquele Jesus lá no altar, lá na história bonita, lá no filme. Não esse Jesus presente, ativo, com esse convite, com essa proposta de mudança do nosso eu, com essa proposta de alcançar essa felicidade plena e real que ele nos ofereceu. E a proposta está aí, o convite está aí até hoje. Será que hoje a gente não tem condição de perceber isso mais profundamente? E a partir desse instante, eu digo para vocês, muito será cobrado a quem muito foi dado. Para nós aqui, e tenho certeza que 99% das pessoas que estão me assistindo agora, sejam na casa ou sejam online, na casa, digo, no CEIA, né, no centro espírita ou em casa,
já tem condição suficiente, não precisa ser grande entendedor, grande estudioso, se aprofundar muito na doutrina espírita. Não, mas se de alguma forma a gente já entende um pouco, já reconhece um pouco, e não só na parte intelectual, digo para vocês e repito, na parte sentimental, se a gente já se sente acolhido, se a gente já tem esse sentimento de benesses que Jesus, a espiritualidade de luz, nos traz, sim, nós temos já, hoje, agora, condição de sermos os tais apóstolos da modernidade, do tempo de hoje, desse momento, do aqui e do agora. Ah, Nelson, mas eu não sou perfeito. Tá bom. Então vamos lembrar um pouco, só alguns pontos aqui que eu quero colocar, que os apóstolos de Jesus não eram espíritos perfeitos. Eles também, por diversas vezes, vacilaram, mesmo ao lado de Jesus, mesmo tendo esse contato, essa aproximação, esse ensinamento ali em loco, diretamente. E não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque o resultado final é o que importa. Esse é o importante. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, falhos, mas o caminho se faz caminhando. Se a gente tem um propósito do bem, tem boa vontade, tem disposição para trabalhar e fazer acontecer, a coisa vai acontecer. Vamos lembrar agora os apóstolos, alguns fatos passageiros rápidos, só para a gente humanizar mais essa questão. A proposta aqui é a gente entender que os apóstolos também tinham seus momentos de fraqueza, como nós temos hoje em dia. E não tem problema nenhum. E não foi só Judas que negou 3 vezes Jesus, que todo mundo pensa logo em Judas, né? Quando Jesus entra na sala e vê os apóstolos discutindo, por exemplo, quem é o sentado ao lado do mestre? Essa é uma outra passagem. E Jesus entra e fala assim: o que vocês estão discutindo? Tava lá aquela picuinha, nossa, sabe? Aquela coisa do que, peraí, quem é melhor? Quem é que merece mais? Quem é que merece menos? Jesus entra ali, desconstrói tudo aquilo e fala: peraí, não estou entendendo. Acho que vocês não entenderam ainda a mensagem. Muito bem. Quando Jesus, por exemplo, numa outra passagem, quando ele dormia no barco, na travessia do lago, e os apóstolos acordaram Jesus com medo da tempestade, que Jesus estava muito tranquilo dormindo e o barco estava balançando, era uma tempestade, eles estavam com medo de morrer, e acordam Jesus e Jesus dizem para eles: ó homens de pouca fé, que estavam de alguma forma abalados com aquela situação e de alguma forma ainda não entenderam muito bem que estavam ao lado do mestre, que se o mestre estava dormindo, estava tranquilo, o que eles teriam que se preocupar. Por exemplo, quando aquela mulher, que eu não lembro o nome dela agora, desculpa, em Betânia, se não me engano foi em Betânia, quando ela vem lavar os pés de Jesus com um perfume caro, e os apóstolos foram lá e repreenderam, criticaram essa mulher, falando: olha o desperdício que ela está fazendo. E Jesus interrompe os apóstolos e diz: para de chamar a atenção dela, ela está fazendo um bem, independente dessa visão limitada ainda que os apóstolos tinham. Então, por diversos momentos, vou dar um outro exemplo, quando, naquele momento que o pai levou o filho endemoniado, entre aspas, tá, gente, esse endemoniado, e os apóstolos não conseguiram tirar o tal demônio do menino, um processo desobsessivo, provavelmente esse menino estava com um obsessor, uma incorporação, o que seja, não vem ao caso. E os apóstolos não conseguem, e aí recorre a Jesus e fala: olha, a gente não conseguiu, mestre. E aí Jesus vem e, poxa, mais uma vez, ó homens de pouca fé, se tivessem a fé, faz aquela analogia do grão de mostarda, se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, iria para a montanha, move-te daqui e vai para ali, assim seria feito. E tudo isso eu quero dizer, entre outras, tá? Trouxe alguns pontos históricos aqui, mas a questão aqui não é ficar criticando ou julgando, dizendo se o apóstolo é melhor ou pior. A ideia aqui é a gente entender que os apóstolos foram importantes. Nada disso que eu falei agora diminuiu a importância, o significado maior que o propósito de que de disseminar, de multiplicar a palavra, de assumir aquela proposta da parábola do semeador, de semear, de andar caminhando e semeando o tempo inteiro sem olhar para trás e continuar caminhando e multiplicando esse amor
que é esse o ensinamento de Jesus. E claro que aqueles que estavam ao seu redor, e é uma grande discussão, tá, gente? Se eram 12, se era 70, se sobrar tempo no final, que a gente tem pouco tempo hoje, eu falo sobre isso um pouco, que é estudado na teologia, das 12, enfim, todo o relacionamento do momento. Mas vamos lá, vamos continuar aqui para a gente não se perder, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Vou repetir aquela frase: o caminho se faz caminhando, com amor, com propósito no bem, tudo vai correr bem. Se a gente tem essa predisposição hoje para amar o próximo, apesar das diferenças, amar quem nos é afim, amar aquele que pensa como a gente pensa, vibra como a gente vibra, é mole, é fácil demais. Amar o diferente que é difícil. Amar aquele que pensa de uma maneira completamente diferente do que a gente pensa. Aquele que vibra numa faixa que a gente não vibra, aquele que deseja mal às vezes para a gente. Imagina como é que eu vou amar alguém que me deseja mal? E o Mestre Jesus, como é que ele fez? Ele tinha aqueles que o acompanhavam, sem dúvida nenhuma, naquele instante. Mas ele já sabia que ele seria não só apedrejado, crucificado, mas humilhado, questionado, rebaixado. Mas ainda assim ele veio com a proposta de amor, porque ele entendia que esses irmãos que estavam ali o agredindo nada mais eram do que doentes. Mas, Senhor, como assim doentes? Se eles continuam me apedrejando, me violentando, me machucando, me maltratando. Resposta: não seria diferente se assim não fosse. E nós aqui, enquanto encarnados, nessa percepção, nesse entendimento, que hoje talvez a gente não esteja fazendo mal, mas muito provavelmente, há pouco tempo atrás a gente fazia. Porque estamos todos nesse barco, nesse grande barco chamado planeta Terra, encarnados nesse mundo de prova e expiação, porque de alguma forma a gente tem uma relação. Por mais diferente que a gente pareça ser, ainda assim, sabe o que nos liga? Nos liga normalmente o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Características que todos nós temos ainda. Mas olha só, isso não nos impede de amar. Não nos impede de multiplicar esse amor. Porque está aqui dentro. O que acontece é que a gente esquece, às vezes, de germinar, de olhar lá para dentro, que é o mais importante, porque a gente tem o nosso lado luz, a gente tem o nosso lado sombra. E aí vai muito de acordo com a nossa vibração, com o nosso pensamento e com aquilo que a gente está com essa predisposição de fazer. Vocês lembram da passagem dos trabalhadores da última hora? Lembram? O chamado para trabalhar, o chamado é constante, o chamado continua aí. A questão é o quanto nós estamos dispostos a aceitar esse chamado. Ou será que aquele lá que passa uma vez e chama, a gente, não, deixa para depois agora não, estou encostado aqui, agora está muito sol, calma lá. Aí passa de novo, chama de novo. Não, peraí, agora está chovendo demais, agora está muito frio, calma lá. Aí depois, não, peraí, agora não é o momento, daqui a pouquinho, quando eu ficar mais velho, quando eu me aposentar, sabe como é que é? Quando eu conseguir alcançar aquele objetivo material, aí eu vou ter tempo, quando o meu filho sai de casa, quando a gente aos pouquinhos vai colocando alguns empecilhos, talvez, para fazer, talvez, tá, gente? Não estou afirmando nada para ninguém. Talvez para fazer o que é o mais importante na nossa vida, o mais importante na nossa encarnação. O convite, o chamado está aí. Vai quem quer. Sabe aquela história que tem a frase popular? O golpe está aí, cai quem quer? Também. O convite, o chamado está aí, vai quem quer. A gente tem o livre-arbítrio. Exatamente para isso. Mas eu posso afirmar para vocês que quem está com esse nível de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, vai coçar mais ainda atrás da orelha. A gente pode passar pano, fingir que não está vendo, mas mais cedo ou mais tarde, seja nesse plano encarnado ou de volta no plano espiritual, vai coçar mais ainda. Por quê? Porque tem uma perspectiva muito mais ampla dessa encarnação. A gente consegue entender com muito mais profundidade vários aspectos que antes era até, sabe aquela história, bendita ignorância?
Era melhor quando... Eu escutei muito espírita brincando, dizer que, poxa, não estou criticando não, tá, gente? Pelo amor de Deus, só fazendo a piada aqui. Poxa, era bom quando eu não sabia, porque não tinha responsabilidade, agora pesa demais. Eu sei como é que é, pesa demais. E aí o convite está a bater a nossa porta, o convite para trabalhar na seara de Jesus, que é um convite para uma felicidade, não lá no plano espiritual, mas para uma felicidade agora, real, sentimento, no trabalho, na proposta do bem, como trabalhadores. Agora, vai quem quer, aceita quem quiser. Não é para conseguir bônus hora para ter o lugarzinho lá no nosso ar. É para agora, é para hoje. O sentimento tem que ter essa troca hoje. E há esse sentimento. O convite está aí. E aí a gente volta a lembrar, sabe aquela frase muito popular, muito famosa que a gente fala muito? O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Vou repetir para vocês. O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Simples assim. E aí eu faço o convite para você que está me escutando, me vendo, refletir sobre isso. Pensa aí na tua vida, quantas vezes você foi chamado e até hoje, ainda hoje você é chamado, e quantas vezes a gente se colocou, botou a mão na charrua para trabalhar, ou quantas vezes a gente ficou lá encostado, como os trabalhadores da última hora, dizendo, não, agora está muito sol, agora está chovendo, agora está muito frio, agora não dá, agora está tarde, não, agora está cedo demais, agora está ventando muito, não, agora não tem vento nenhum. Aí é contigo, não tem milagres, o que tem é esforço. O que acontece é que às vezes a gente gosta muito daquela ideia de alcançar a evolução, alcançar o plano espiritual, a perfeição, alcançar mundos melhores. Muitas vezes a gente está incomodado nesse mundo de prova e expiação, com tanta dificuldade, com tantas mazelas, com tanta violência, com tanta coisa negativa, que, que é a maior parte desse mundo ainda, a vibração do mal. E a gente está muito incomodado, mas sabe o que a gente quer fazer? Nada. A gente quer ficar reclamando, porque o mundo está ruim, porque que injustiças do mundo, a gente fica sentado vendo televisão, reclamando do mundo, reclamando de tudo, mas a pergunta é, o que nós fazemos para sermos melhores? Aí, dentro, trabalhando as nossas mazelas, o nosso egoísmo, trabalhando o nosso orgulho, indo de encontro com o próximo, nessa oportunidade, nessa proposta de trabalhar o amor que o Cristo nos ensinou, de alguma forma acolhendo, recebendo. Há tantas formas de amar. Isso é um assunto que dá para a gente ficar muito tempo falando, muito tempo refletindo. A espiritualidade de luz traz imensos livros para tentar explicar para a gente. E ainda assim foge muito à compreensão, porque é tão profundo. Mas aos pouquinhos a gente vai. Aos pouquinhos a gente vai pescando e vai entendendo uma coisinha, e vai entendendo outra. E assim, na vivência principalmente, a gente vai sentindo, tendo esse retorno vivencial através da experiência, saindo da teoria, saindo do livro. Porque é tudo muito bonito quando a gente fala aqui, quando a gente vai no centro espírita, escuta uma palestra espírita e fala, nossa, é tudo tão bonito, nossa, lá o palestrante, o Nelson falou isso, a fulana falou aquilo, lá um ambiente de luz, é tudo ótimo. E é ótimo mesmo, mas sabe o que acontece? A gente tem que pegar esse conteúdo e colocar na prática, lá no trabalho, na família, com o vizinho, com aquele primo que você não vai muito com a cara, com aquela briga de trânsito, aquele momento de estresse, aquele momento que te sobe a cabeça e você quer vomitar alguma coisa e já briga e já começa uma problemática com alguém. O aspecto da felicidade que Jesus traz é através de uma conquista, é um aprendizado. E esse aprendizado é através dessa vivência no amor. E é para isso que a gente está aqui. No final das contas, resumindo muito resumidamente, toda a proposta de Jesus se resume a 4 letras: amor.
A gente está aqui, no final das contas, é para aprender a amar. E o que ele veio nos fazer foi nos amar e dizer, olha, esse reino está mal aí, vem para o reino dos céus, vem comigo. Há uma felicidade muito além do que essas paixões, do que esses momentos de prazer e gozo que vocês têm na Terra. Há uma felicidade muito maior do que isso. Meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo. Vem comigo. Está aqui a cartilha. Dá uma cartilha. O que ele nos dá é um manual de conduta. É que nem a gente tem hoje o Google Maps, tem lá o Jesus Maps também. É a gente pegar esse Jesus Maps e colocar na prática. Esse manual de conduta que vai nos dizer de alguma forma age com o próximo como gostaria que agisse contigo. Eu te pergunto, será que a gente faz isso? Será que a gente consegue fazer isso? Ou não? Ou a gente vai se embolando e vai vivendo, deixando a vida nos levar, e aí bateu, levou, é olho por olho, dente por dente, muito ainda ligado a esse estágio primitivo, que tem muito dentro de nós ainda isso. É do primitivo ao sentimento, a gente passa pelas sensações, a gente está muito atrelado no primitivo e as sensações, e muito pouco ao sentimento. E esse é o grande propósito de Jesus, o sentimento, o amor. Bem, eu falei sobre os 12 apóstolos, ou 70, que era uma curiosidade. Vou aqui só rapidamente pontuar, porque o que acontece? Os primeiros escritos, que foi ali no final do século I, e só lá no século II, no século III, entre o século II e o século III, que foram selecionados esses tais escritos, que foram 27 dos evangelhos. E ali 4 caíram por terra, e dentro dessa leitura, dessa questão histórica, isso é muito estudado pela teologia, só que há muitos evangelhos que desapareceram, né? Vamos dizer assim, foram os tais 4 selecionados. E diziam, pouco interessa na verdade, mas vamos lá, que não eram 12 apóstolos, que eram muito mais, que eram cerca de 70 apóstolos, que o 12 tem muito uma referência de 12 tribos de Israel, e tem toda uma história vinculada ao número 12, e toda, por ser 12 tribos, como se fosse a simbologia de que cada um representava uma tribo, e por aí vai. Mas o importante, por isso que eu quis colocar essa curiosidade só, o importante não era se eram 12, se eram 70, se eram meia dúzia, se eram 1 milhão. O importante é o que foi realizado. A parte teológica é muito importante, é muito interessante, mas eu acredito que o grande foco é o que a gente produz, qual é o resultado final. Então, só para terminar, gente, que a gente já está aqui estourando o nosso horário, queria lembrar do convite de Jesus, que não é para depois da nossa morte ou depois do desencarne, relembrando, os 12 homens em uma sentença. Qual é a sentença? A sentença é o amor. Então vamos todos aprender a amar. Às vezes a gente aprende a amar através de muita dor, infelizmente. Mas o destino final, ou a sentença final, é sempre, e repito e friso, bota em caixa alta, negrito, com marca-texto, é sempre o aprendizado no amor. É para isso que a gente está aqui. Agora, a velocidade, a intensidade, a maneira desse aprendizado está nas nossas mãos. Está aí o convite. Aceita quem quer, tá bom? Pessoal, termino por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com vocês reunidos aqui no CEIA, refletindo, para a gente pensar um pouco sobre essas questões da história e do nosso dia a dia, como é que a gente pode multiplicar esse amor de Jesus. Muito obrigado a todos. A gente que agradece mais uma vez, Nelson, pela palestra, pelas palavras. Estou vendo aqui pelos comentários, o pessoal gostou bastante, né? Até aqui a Dercy falando, linda palestra. O pessoal gostou bastante. E já então, Nelson, que você falou bastante de Jesus, do amor, né? Gostaria de pedir, então, se você poderia fazer a prece de encerramento hoje. Posso sim, com certeza, é um prazer. Então, tá. Então, convido a todos, agradecendo a todos que tiveram com os comentários, eu convido a todos, quem quiser, claro, sentir à vontade, a fechar os olhos comigo.
agradecendo a Deus Pai primeiramente, agradecendo também a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo acima de tudo, agradecendo a espiritualidade trabalhadora do CEIA, que permite esse espaço virtual, mas ao mesmo tempo que nos conecta, que nos reúne no mesmo propósito, vibrando nesse amor, nesse ensinamento do Cristo, que é tão importante para nós ainda, que possamos aqui buscar aos poucos, através do nosso esforço, das nossas escolhas, entender um pouco mais o Jesus e todo esse ensinamento de amor. E por isso somos gratos por mais essa reunião que estivemos aqui vibrando em nome de Jesus. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meu amigo. A gente se encontra então numa outra oportunidade. Você é sempre bem-vindo aqui nas palestras, no Sextou. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigado e um abraço. E fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo, um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, então gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, assistindo. Segunda-feira, 9 horas da noite já. Então gostaria de pedir para que Deus abençoe o coração de todos, né? Todos que estão nas suas casas, aqueles que estão hoje presencialmente no Irmã Ângela, os trabalhadores, os assistidos, os irmãos encarnados que vieram buscar ajuda, a equipe espiritual que trabalha sempre sem interrupção para auxiliar todos esses irmãos. Então, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês, que Deus proteja, que todos possam retornar, ter um caminho de segurança no retorno para os seus lares. Então, até mais, gente. Até a próxima. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.